Olá, gente! Estou aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo. Gente, não abusa de mim não, tá? Mas é porque eu gosto mesmo de fazer a vontade de Deus. Eu gosto de falar do amor de Deus, eu gosto de louvar o Senhor, adorar, só louvo a Ele, só adoro a Ele, né? Mas o que eu quero falar para você agora é o seguinte. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo do 11 em diante, você vai encontrar a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Mas um versículo que me chamou muita atenção, né, porque você já deve saber da história do filho pródigo, que morava com o pai e o irmão mais velho na fazenda, tinham bastante coisas, eles eram ricos, né? Mas, de repente, o filho mais novo pediu a sua parte da fazenda, da herança, porque queria ir embora, queria conhecer outros caminhos, outras coisas, né? O que acontece hoje no mundo. As pessoas estão na presença do Senhor, estão na casa do Pai, mas, de repente, quer conhecer outras coisas, quer se aventurar, quer conhecer outra aventura, adrenalina, né? E é isso aí. Mas o filho pródigo, aconteceu isso com ele, mas depois ele se arrependeu, porque sofreu muito, quebrou a cara e voltou. O que acontece também com muitos que saem da presença do Senhor. Quando chega lá fora, depois que vê que o mundo não é nada do que ele estava pensando, não é nada do que ele estava esperando, então ele quebrou a cara, ele se decepcionou e então ele volta para a presença do Senhor e o Pai recebe de todo o coração, porque o Pai está de braços abertos para receber todo aquele que se arrepende verdadeiramente, né? E renuncia o pecado, renuncia as coisas do mundo e volta para a presença de Deus, tá? Mas olha só, um versículo que me chamou a atenção, alguns, né? Na parábola do filho é o versículo 25, gente, quando a gente começa a fazer vídeo assim, principalmente falando da presença do Senhor, aí as mensagens começam a chegar, tá? Mas é assim mesmo. Vamos lá, versículo 25, que diz assim: e o seu filho mais velho estava no campo, olha só, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu músicas e danças. Versículo 26. E clamando, ou chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Versículo 27 diz assim: e ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Continuando, gente, tá? Mas ele se indignou, o filho mais velho, né? Ficou indignado, com raiva, e não queria entrar de jeito nenhum. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que eu sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia, glória a Deus. Bom, mas vamos começar. Pelo que eu entendi aqui, tá? Este filho mais velho ficou ciumento, ficou com raiva, porque o seu irmão foi e acabou com tudo, com toda a parte da fazenda que ele pediu ao pai, né? Foi e gastou com tudo, dissolutamente, com coisas erradas e tudo. E voltou. E ele voltando, o pai recebeu com alegria, com danças, com festas, né? Com churrasco e tudo. Colocou anel de ouro no dedo, vestes novas, limpas, né? Sandálias nos pés. Bom, agora eu vou explicar para você. Quando a pessoa está na presença do Senhor, está na casa do Pai e sai da presença de Deus e vai para esse mundão, quebra a cara lá e volta, certo? O Pai recebe de todo o coração, coloca anel de honra no dedo, né? Abraça o filho, né? Porque todo aquele que vai se arrepende e volta, o Pai recebe de todo o coração, com muita alegria, com muito júbilo. E foi o que o Pai fez com esse filho mais novo, né? Mas o filho mais velho que estava com o pai toda a vida, né, ficou ciumento. Aí eu quero falar um pouquinho o seguinte, que isso significa também as pessoas que, quando quebra a cara no mundo e volta para o Senhor, né, se arrepende do pecado,
e volta para a casa do pai. Mas só que lá dentro da igreja tem pessoas, tem filhos mais velhos, né? Que ficam ciumentos, que ficam com raiva, não querem mais aceitar o irmão da mesma forma que ele era antes, quando estava antes na casa do pai. Não é? Por exemplo, tem pessoas que não dão a paz do Senhor, tem pessoas que não querem saber mesmo dessa pessoa. Olham com olhar torto assim, como se estivesse julgando, né, a pessoa. Então, isso faz a pessoa se entristecer mais ainda e pode até chegar a sair de uma vez da igreja. Gente, isso é perigoso demais. Perigoso demais. Porque se a pessoa se arrepende do pecado que está fazendo e volta para a casa do pai, ele está precisando de ajuda. Ele está precisando que os irmãos venham e abracem ele também, sabe? Faça aquele aconchego com ele e fique com ele na presença do Senhor, ajudando ele a fazer a vontade de Deus, a estar com o Senhor, a se firmar com o Senhor outra vez. Mas não, tem muitas pessoas, gente, dentro da própria igreja, tem muitas pessoas que fazem isso, fica olhando torto, não fala com a pessoa, faz a pessoa se sentir rebaixado, pequenininho mesmo, sabe? A pessoa se sente humilhado. Isso acontece, gente. E aí a pessoa se sente humilhado demais, se sente rejeitado. Rejeitado, a palavra mais certa é essa, rejeitado. Sabe? Por exemplo, acontecem as coisas dentro da igreja, como é que diz? Alguma festa da igreja e tudo, a pessoa faz questão que ele saiba que ele não vai participar, não dão oportunidade para ele de jeito nenhum, porque eu costumo dizer que a pessoa está na presença do Senhor, voltou para a presença do Senhor, ele precisa receber oportunidade para ele mesmo falar, sabe? Do amor de Deus, ou contar um testemunho do que aconteceu na vida dele para edificação da igreja, e edificar ele mesmo que está falando. Para ele nunca esquecer do que aconteceu com ele. Mas não acontece essas coisas. Sempre tem um filho mais velho dentro da igreja que é para diminuir aquele que está voltando para a casa do pai. Né? Olha, o filho mais velho falou assim: pai, eu estou contigo há tanto tempo, tu nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas o pai responde para ele: filho, tu está comigo toda a vida. Tudo que é meu é teu. O que eu entendo dessa palavra, que Jesus está dizendo para todo aquele que nunca saiu da presença dele, que nunca se afastou dos caminhos do Senhor. Jesus está dizendo: olha, tudo que é meu é teu. Não precisa você ficar com raiva, não precisa você ficar ciumento, não precisa você querer rejeitar o teu irmão que está voltando outra vez para a casa do pai. Não precisa você querer humilhar ele, mostrar para ele que ele é pequeno, que ele não é nada, sabe? Porque isso é perigoso. Pode a pessoa que está voltando naquele instante para a casa do pai, ele pode querer outra vez a querer sair. Eu não vou voltar mais não vou ficar não, porque eu voltei para a casa do Senhor, mas é como se eu tivesse, como se eu não existisse, as pessoas não fazem conta de mim, né? As pessoas ficam me rebaixando, me humilhando, toda a vida mostrando para mim que sobre o meu pecado, né? Mostrando aquele pecado que eu fiz. Não acreditam, não confiam mais que eu estou ali pelejando para me firmar outra vez na casa de Deus. E isso acontece, gente. Isso acontece. E é com frequência. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que quando a pessoa deixa de ir um culto na igreja, quando encontra o irmão no meio da rua, ele não dá mais nem a paz do Senhor. Se você deixar de ir 3 vezes na igreja, o irmão já acha que você está desviado, não lhe dá mais a paz do Senhor, faz de conta que não te vê. Se vê você na estrada, passa por outro lado, ou então olha para o outro lado para fazer de conta que não está lhe olhando. Isso já aconteceu comigo, gente. Eu falo de mim, eu não falo dos outros, eu falo de mim. Entendeu? Só que comigo é diferente. Quando a pessoa faz uma coisa dessa comigo, que eu vejo o irmão, tá? E a pessoa acha que eu tô desviada, eu chego para ele e digo bem alta voz, eu digo: a paz do Senhor, meu irmão, tudo bom com você? Eu faço isso. Sabe por quê? Porque se ele não tem a paz de Deus, mas eu tenho. É isso. Não é porque a pessoa deixa de ir para a igreja, não é porque a pessoa saiu da casa do pai, mas retornou para a casa do pai, né? A pessoa vai ficar rebaixando ele, vai ficar mostrando para ele toda a vida que ele pecou. Gente, se a pessoa pecou, se arrependeu, porque se ele voltou para a casa do pai, ele se arrependeu, não é verdade? Então não vamos fazer que nem um filho mais velho, não vamos ficar com raiva, nem ciumado, porque tudo de Deus é nosso. Nós somos filhos, nós somos herdeiros do reino de Deus.
Glória a Deus, aleluia. Então não precisamos ficar com raiva, a gente tem que acolher o irmão que saiu e que se arrependeu e voltou para a casa de Deus. É isso. Porque, sabe, se ele saiu, ele quis saber como é que é realmente o mundo lá fora. E se ele retornou, é porque ele viu que o mundo não é da mesma forma que ele pensou que fosse. Não é? De alguma forma isso é bom, porque a pessoa aprendeu, voltou para a presença de Deus, para se firmar agora, para ver que o melhor caminho é estar na presença de Deus. Não é que nem Marta e Maria, lá no livro de Lucas capítulo 10, no versículo 28, que Marta e Maria receberam Jesus. Jesus foi fazer uma visita lá na casa dela. Jesus estava ensinando a palavra do Senhor e Marta, fadigada, fazendo os afazeres dentro de casa. E Maria ficou, se prostrou aos pés do Senhor para ouvir a boa parte, né? E Marta foi e falou: Senhor, não te importas que Maria fique aí, eu fique fazendo as coisas todas dentro de casa sozinha? Jesus foi e respondeu assim, olha só. Marta, Marta, você está fadigada com muitas coisas, com muitos afazeres. Mas só uma coisa te basta. Só uma coisa é importante na minha vida e na sua vida. Só uma coisa te basta, é ouvir a palavra do Senhor. E é fazer a vontade de Deus. E Maria escolheu a boa parte. Então vamos escolher a boa parte também, né? Glória a Deus, aleluia. A boa parte é estarmos na presença do Senhor. É aconchegarmos, é acolher aquele irmão que voltou para a casa do Pai. É abraçar aquele irmão. É dizer: seja bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Não é ficar com raiva, nem humilhando, nem rebaixando, nem rejeitando ele, não. Tem que abraçar ele. Tem que dar oportunidade para ele falar do amor de Cristo, né? Para ele louvar o Senhor, para ele contar o testemunho que ele passou lá no mundão. Vai edificar as pessoas até que estão com vontade de sair também. Mas ele contando o testemunho dele, ele falando, ele tendo a oportunidade de falar do amor de Cristo, do que ele viveu lá no mundão e que se arrependeu e que voltou. Muitas pessoas que estão dentro da casa do Pai, que querem sair, não vão sair mais. Isso significa edificação da igreja. Louvado seja Deus. Então é isso, não vamos fazer que nem o irmão mais velho, em nome de Jesus. Tá? Ele ficou enciumado, ficou com muita raiva. Mas o filho pródigo voltou, se arrependeu e voltou. Então todo aquele que vai e volta é porque se arrependeu verdadeiramente. E está tentando se firmar agora nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Então é isso, gente. Então eu achei muito importante essa palavra aqui, que ia compartilhar com você, tá? Porque as coisas boas eu quero compartilhar com todos vocês, porque amo vocês em Cristo Jesus. Tá? Vocês são meus irmãos em Cristo Jesus. Por isso eu quero abrir os teus olhos, assim como Deus está abrindo os meus também. Certo? Louvado seja Deus. Uma boa tarde para vocês. Está começando a tarde, né? E para quem for ver esse vídeo à noite, uma ótima noite. Quem for ver só amanhã, durante amanhã, a parte da manhã, um bom dia para cada um de vocês. Louvado seja Deus. E fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Amo você em Cristo Jesus, não esqueça disso, tá? Tchau. Fica com Deus.